Um local selvagem. A 120 milhas da costa portuguesa encontra-se um maciço montanhoso cujos picos estão a poucas dezenas de metros da superfície. Conhecido como o Banco Gorringe, este é um local de sonho para qualquer mergulhador. Mas este é um sonho que até agora nunca se tinha realizado, até uma expedição portuguesa ter conseguido chegar ao local. Pela primeira vez, olhos humanos revelaram os segredos e as riquezas da fauna e da flora do Pico Ormonde, um dos cumes submarinos de Gorringe. A expedição foi preparada durante meses. O objetivo era permanecer sobre o Pico Ormonde pelo menos 3 dias, isto sem contar com a viagem que ocuparia pelo menos outros 3. Foi preciso reunir grandes quantidades de equipamento e material de mergulho necessários para este tipo de projeto. O Mauritius, uma escuna com 30 metros de comprimento, ficou completamente carregado. Uma expedição semelhante, quase de reconhecimento, foi realizada no ano anterior a um outro pico do Banco Gorringe, o Gettysburg. Apesar de fazer parte do mesmo maciço, este pico encontra-se a várias milhas do Ormonde. Da primeira experiência ficaram ensinamentos importantes para esta nova iniciativa. Estamos já há cerca de 6 meses a recolher material, nomeadamente os tanques de ar comprimido, porque tivemos que recorrer a uma solução este ano de não necessitar de compressor para encher garrafas no local, porque da experiência do ano passado verificou-se que estar com trabalho desnecessário a bordo é sempre prejudicial. No mesmo tempo fomos também reunindo a equipa, tentando haver uma maior complementaridade de funções de cada um dos elementos, de modo que este ano pensamos ter a equipa ideal e o equipamento necessário para cumprir os nossos objetivos a 100%. Nomeadamente, temos a colaboração da Universidade, que veio intensificar a vertente científica deste trabalho que nós fazemos. Bom, nós, concretamente, queremos aproveitar a oportunidade de aceder a uma zona para a qual não existe muita informação e que é uma zona muito interessante, quer do ponto de vista, basicamente do ponto de vista geomorfológico, porque é uma zona de oceano aberto, onde é possível registrar profundidades da ordem dos 30 metros. Portanto, isso, do ponto de vista ecológico, tem grande interesse. O Banco Gorringe resulta do choque entre as placas continentais euroasiática e africana, sendo a formação da Cordilheira Bética, no sul de Espanha, e o Atlas em África, alguns dos resultados deste choque. Este acontecimento dá-se há cerca de 6 milhões de anos, no final do Miocénico, sendo responsável pelo surgimento de vários maciços submarinos, entre eles o do Banco Gorringe. O choque, cujos efeitos ainda se mantêm, elevou parte da placa continental, criando aquela montanha submarina que se eleva, em alguns pontos, desde os 5.000 metros de profundidade até pouco mais de 40 metros da superfície. 2 picos mais altos, conhecidos como Ormonde e Gettysburg, terão mesmo estado acima da superfície do mar durante o período glacial, formando 2 ilhas com alguma vegetação, aves e outros animais de pequeno porte. O maciço, que se encontra a cerca de 120 milhas náuticas a oeste-sudoeste do Cabo de São Vicente, é constituído essencialmente por rochas vulcânicas, nomeadamente serpentinite. As coordenadas corretas também não são bem conhecidas e o local continua por explorar. Depois da azáfama inicial, o navio parte a coberto da noite. Até o objetivo são cerca de 30 horas de viagem. As primeiras são calmas. De manhã, içam-se as velas para aproveitar os ventos favoráveis e depois tenta-se matar o tempo o melhor possível. Só alguns acontecimentos pontuais quebram esta monotonia. Por agora, a única preocupação é localizar o Ormonde. As informações disponíveis não são muitas. Alguns barcos de pesca, que por vezes esfainam sobre o local, têm uma ideia mais concreta sobre a sua localização. Foi junto deles que os membros da expedição procuraram informações. Apesar das várias coordenadas que lhes foram referidas, encontrar o local correto, em pleno oceano, nem sempre é fácil. Aos poucos começam também a definir-se as tarefas dos participantes na expedição.
São formadas equipas de mergulho, esclarecidos objetivos e afinadas estratégias para a recolha de amostras. O equipamento também começa a ser preparado. É preciso ter cuidado com os mais pequenos pormenores e, mesmo assim, as coisas podem correr mal. Esta câmara, preparada para mergulhar de forma autónoma a mais de 100 metros, com o objetivo de captar imagens de animais e plantas, era uma peça de equipamento onde se depositavam grandes esperanças. Não esteve sob a água mais de 30 minutos. Um choque com uma rocha danificou-a de forma irremediável. E quando a noite chega, o objetivo está próximo. É certo que no dia seguinte estarão sobre o maciço. 32 horas depois da partida, o Mauritius chega perto das coordenadas onde se julga está o Pico Ormonde. Com apoio de equipamento de precisão, parte-se à procura do topo do pico. Quer-se localizar o ponto mais próximo da superfície. Será colocada uma boia de sinalização para servir de referência aos mergulhos. Já para 36, 37, 36. Espetáculo, pá. 37, 36. Bom, foi o melhor que se conseguiu. A rota do Mauritius levou-o diretamente sobre o Banco Gorringe, 120 milhas a oeste-sudoeste do Cabo de São Vicente. O objetivo, o Pico Ormonde, é um dos pontos mais altos deste maciço rochoso. Tanto este como o Pico Gettysburg estão a cerca de 30 metros sob a superfície. As suas bases estão, no entanto, milhares de metros mais abaixo. Se estivesse acima do nível do mar, a sua altura seria comparável à do Monte Branco, a mais alta montanha dos Alpes. Mas estes dois picos são apenas o topo de um maciço que ocupa uma área equivalente à da Holanda. Com a boia de sinalização colocada, prepara-se a equipa de mergulho. É o primeiro contacto com uma realidade até hoje escondida do olhar humano. É o primeiro contacto com a riqueza submersa do Pico Ormonde. A surpresa é grande. Os peixes que nadam perto dos mergulhadores são enormes quando comparados com indivíduos da mesma espécie que se encontram mais perto da costa continental. O pico apresentava-se completamente revestido por enormes algas. Para surpresa dos mergulhadores, em quase toda a área, encontravam-se milhares de peixes conhecidos como tremelgas, uma espécie de raia que desperta alguma precaução, pois quando tocada, emite uma descarga elétrica muito potente. A situação levou os mergulhadores a ter cuidados redobrados com a flutuabilidade. Esta espécie é característica de profundidades reduzidas e é má nadadora, o que permite concluir que se devem tratar de residentes permanentes, pois as elevadas profundidades que rodeiam o pico devem impedir a sua migração. É para umas montanhas espetaculares. Tem uns valos. Bom, é com cada farpa. Eu estava um cardume barracudas. Barracuda? Bom, mas barracudas é a monte. Andam aí. Um cardume barracudas. Encontra luz e os lírios a passar por baixo. No final do primeiro dia de trabalho, acumulam-se a bordo as primeiras amostras. Tudo é preparado com cuidado para possibilitar um estudo posterior. Há também uma mudança de dieta. 2 lírios serviram, por um lado, de cobaias para a recolha de amostras científicas e depois acabaram na cozinha. Uma refeição diferente que premiou um dia de trabalho. A manhã seguinte revelou o desaparecimento da boia de sinalização.
Foi necessário voltar ao local para fazer uma nova marcação. Depois foi o regresso aos mergulhos, o regresso ao azul profundo e à beleza. A exuberância dos picos submarinos surpreendeu todos, mesmo os biólogos da Universidade do Algarve, mais habituados a estudar este tipo de habitats. Curioso é o facto dos estudos efetuados terem mostrado que esta riqueza da flora não é justificada pela quantidade de luz que recebem, pois à profundidade a que se encontram, ela não é muito intensa. As medições efetuadas provam isso mesmo. Tão grande crescimento só se poderia registar se existisse uma grande quantidade de nutrientes. Só que o facto do pico se encontrar em mar alto, onde estes existem normalmente em pouca quantidade, tornava também essa explicação difícil de justificar. Seria um modelo teórico desenvolvido por investigadores do Instituto Superior Técnico que resolveria a questão. Sempre que se mergulhava, sentiam-se enormes correntes ascendentes que dificultavam o mergulho. São essas correntes, também denominadas vórtices anticiclónicos, que sobem os picos trazendo das profundezas abissais os nutrientes necessários para sustentar a cadeia alimentar do Ormonde. Apesar de toda esta beleza, o Banco Gorrinhos é uma zona considerada perigosa. Além das fortes correntes que assolam toda esta área, existe uma falha geológica a sul do banco bastante ativa, responsável por um grande número de terremotos. A falha é responsável pelo maior de todos os terremotos de que há registro no mundo, o de Lisboa, de 1755, que foi sentido em Paris, a 2.000 km de distância. O sismo terá alcançado os 8,7 graus de magnitude na escala de Richter. Tudo aconteceu por volta das 9 da manhã de 1 de novembro de 1755. Era domingo e um grande número de pessoas estava nas igrejas ou em casa quando a terra começou a tremer. Milhares ficaram soterrados enquanto os sobreviventes se tentavam refugiar em espaços abertos, especialmente junto à costa. Só que um movimento brusco na falha do Banco Gorringe causou uma onda gigante, um tsunami. Poucos minutos depois do primeiro abalo, a água invadia toda a zona litoral atlântico português. Em Lisboa, as águas invadiram as ruas, varreram casas e pessoas. Os incêndios lavraram durante dias. O número de mortos deverá ter chegado aos 90.000. Os seus efeitos destrutivos perduraram de tal modo no tempo, não só em Portugal, mas também na Europa, que o célebre poeta alemão Goethe, naquela data apenas com 6 anos, recordaria muitos anos mais tarde, nas suas memórias, que porventura em tempo algum, o demónio do terror espalhou por toda a terra, com tamanha força e rapidez, o arrepio do medo. A natureza mostrava-se disposta a revelar os seus segredos a pouco e pouco. A sua riqueza justificava a importância que muitos pescadores dão ao banco. Além de um grande número de peixes que aqui estão em permanência, Gorringe é também conhecido como um importante local de passagem nas rotas migratórias das espécies pelágicas ou de mar alto. Esta vida ainda iria surpreender os mergulhadores. A riqueza luxuriante representa uma importante fonte de alimentação no meio de um oceano vasto. Por isso, passam pelo local milhares de peixes migratórios. De forma inesperada, surge uma enorme jamanta. A surpresa é grande. As jamantas são grandes animais da família das raias que nadam livremente pelos oceanos, alimentando-se de plâncton e pequenos peixes. A espécie de barbatanas junto da cabeça servem, provavelmente, para conduzir os alimentos para a boca, bem como para ajudar em bruscas mudanças de direção.
É comum observar jamantas com estas barbatanas enroladas sobre si mesmas ou projetadas para a frente, assemelhando-se a cornos, o que a levou a ser conhecida também como raia do diabo. Tal como em vários tipos de tubarões de que são aparentadas, é usual as jamantas transportarem consigo rémoras ou peixes piloto. Também esta transportava 2 rémoras como passageiras. Para os participantes neste mergulho foi um momento único e alguns até aproveitaram uma boleia sobre o dorso deste magnífico animal. Ao longo de todo o tempo, continuam a recolher-se amostras por todo o pico. Plantas, alguns animais e até rochas merecem, mal chegam a bordo, uma rápida análise. Trouxe fragmentos de rocha, pá. Já viste esta face? Já viste esta face aqui muito perfeita e aqui a brilhar? Vê lá. É extremamente duro. Este seria o último dia completo sobre o Banco Gorringe. A beleza deste último pôr do sol quase serve de pronúncio ao que se passaria no dia seguinte. Quando a manhã raiou, havia sido tomada a decisão de ainda ir mais além. Realizou-se um primeiro mergulho. Todos queriam saber o que se escondia mais fundo sob o pico Ormonde. Ultrapassaram os 40 metros de profundidade e as expectativas não saíram douradas. Absolutamente fabuloso. Uma praia de areia, pá, enorme. Foi o mergulho mais profundo que fizemos até agora. Fomos aos 57 metros porque queríamos recolher umas amostras de areia e vimos uma praia que se situava perto dos 70. Eu estive aos 54 metros. Via nitidamente, mas ela estava mais fundo e neste mergulho não tive possibilidade de lá ir. Ela deve estar por volta dos 65 e os 70 metros, é uma praia de areia bastante larga. Perante esta descoberta, preparou-se novo mergulho com todo o cuidado. Se até agora os mergulhadores tinham permanecido em profundidades que variavam entre os 30 e os 40 metros, o objetivo passava a ser os 60 metros. Mergulhar a tal profundidade tem os seus riscos e a permanência no fundo tem também de ser muito reduzida. Devido à elevada taxa de absorção de gases na circulação sanguínea, tem de se cumprir um apertado esquema de descompressão durante a subida. Com a quantidade de ar disponível nos tanques e atendendo às medidas de segurança, estipulou-se que o tempo de permanência no fundo seria no máximo de 15 minutos, com patamares de descompressão de 20 a 30 minutos entre os 6 e os 3 metros de profundidade. Mas quando as amostras chegam a bordo, fica claro que o esforço foi recompensado. Este foi aos 62? Este foi 57. Bom, mas este foi... A praia é composta pelos sedimentos que caem do topo da encosta. Encontram-se alguns restos de rocha, mas o grosso da colheita são cascas de moluscos que, depois de morrerem, são arrastados para o fundo. Para os biólogos, é uma descoberta importante, pois permite caracterizar a fauna existente. É um saco que, em laboratório, se pode transformar numa surpresa. Esta é a grande amostra. Foi um dos últimos mergulhos da Expedição Atlântico Selvagem. Para trás ficavam 3 dias e mais de uma dezena de mergulhos. Foram colhidas centenas de amostras, cujo destino serão os laboratórios da Universidade do Algarve. Para já, fica o fascínio de ter mergulhado num local único, que dificilmente será esquecido.
mais surpreendente para mim, e penso para todos os membros da expedição, foi encontrar uma cobertura a 100% de algas no topo do banco. Portanto, outras zonas, outras montanhas assim, com este tipo de substrato, com esta origem, normalmente nos Açores, por exemplo, não aparece tanta diversidade. Nunca tinha visto eu pessoalmente algas a profundidades tão grandes, não deixa de ser surpreendente. Parecia uma piscina, as condições atmosféricas estiveram excepcionais, melhor do que nós tivemos seria impossível. Foi espetacular, os mergulhos foram espetaculares, a visibilidade, a quantidade de peixes que nos envolveram, os lírios, as jamantas que apareceram, as serras, o fundo era espetacular, colorido. Determinar o ponto certo era uma incógnita. Conseguimos fazê-lo, a partir daí tudo correu segundo o planeado e pronto, podemos dizer que excedeu as nossas expectativas. Tanto a diversidade como a dimensão das espécies que aparecem associadas a estes bancos são completamente fora do comum. Penso que só isso, ter a possibilidade de observar toda essa diversidade e a dimensão dos peixes que ocorreram na zona do Pico de Ormond, só isso justificou toda a viagem. O que marcou mais foi as felizes coincidências sucessivas, quer da meteorologia, quer da facilidade e rapidez com que encontramos o pico, e da riqueza e abundância de vida no pico. Entrar na água é como cair assim num sonho, não será bem na realidade, porque aquilo é um azul tão forte, tão nítido, tão vasto, que é quase indescritível.